Companheiros e companheiras, amigos e amigas, este é o nosso canal, eu sou o professor Antônio e hoje nós vamos falar sobre a polêmica escola com partido, escola sem partido e também vamos falar sobre ideologia de gênero, que são duas coisas que vêm sendo utilizadas principalmente nas campanhas eleitorais e utilizadas de forma fake, como mentiras. Escola com partido. Isso aqui não tem como existir escola com partido, até porque os educadores no Brasil, os educadores são dos mais diversos partidos, das mais diversas vertentes, e principalmente porque os educadores nem todos têm a consciência de que tem que lutar pelas suas classes trabalhadoras e assim por diante. Então dizer que o trabalhador tem partido A e que luta pelo partido A todos os trabalhadores, não, isso aí não é verdade, isso aqui é fake, isso aqui é mentira, e é utilizado muito pela direita. Por que a direita utiliza-se deste artifício? Porque a direita tem dificuldade em ir buscar, principalmente nos trabalhadores e nas pessoas mais pobres, os votos. Porque a direita sempre representa a classe social privilegiada, os mais ricos. Então, desta maneira, eles têm dificuldade em buscar votos, que é a maioria do povo brasileiro, um povo mais pobre, o povo das classes trabalhadoras, e este povo há uma tendência em votar mais na esquerda, porque a esquerda defende os interesses sociais e os interesses do povo. Então, escola com partido, como que não tem como, digamos, criar essa escola com partido ou esse povo que trabalha nas escolas se unir em volta de um determinado partido? Porque eles têm as ideologias mais diferentes, cada um pensa de uma maneira e desta maneira não tem como fazer isso. Segundo, porque a escola é administrada pelos pais, professores, diretores, funcionários e assim por diante, então não tem como se juntar em volta de um determinado partido, em volta de uma determinada ideologia. E quando a gente fala em ideologia, principalmente o trabalhador pobre de direita é como aquele inseto que defende o uso de inseticidas, ou é como aquele rato que defende, que enche a casa de gatos. Desta maneira, então ele defende exatamente aquilo que é contrário a ele, aos interesses dele, e adora dar tiro no pé. Escola com partido não tem como ser verdadeiro. Eu diria que o único partido que conseguiu se enfiar dentro das escolas, mas não através dos educadores, enfiou-se nas escolas através dos alunos, principalmente das crianças e os adolescentes de idades como 12, 13 anos, 14 anos, foi exatamente o bolsonarismo, que enfiou-se através daquelas ideias doidas, como, por exemplo, a terra plana, o uso de armas para se defender, que os adolescentes acharam interessante e começaram a defender isso, mas ao mesmo tempo causou polêmica entre os próprios estudantes. Então, quando esse partido se enfiou nas escolas, com as suas ideologias, não foram os educadores, não foram os professores, mas foram os alunos que começaram a divulgar essas ideias desse partido e do pseudo-filósofo deles. Então, a escola com partido não existiu, não existe, não tem como existir. Os partidos nas escolas, ou os partidos que provavelmente são os partidos de preferência dos educadores, são os mais diversos partidos. É plural, então não há um partido A, um partido B. Deveriam defender o partido que é a favor dos trabalhadores, mas eles não defendem no geral. Então, alguns defendem partido dos trabalhadores, outros defendem partido dos ricos, dos empresários, e existem as mais diversas ideologias. Agora, falando o que é grave mesmo, e isso existe, são as igrejas com partido. Isso é muito grave, porque nas igrejas eles apelam para Deus, eles falam que tudo é obra de Deus, que Deus está encaminhando. E aí, quando o pastor fala que Deus encaminhou para votar no candidato A ou no candidato B, que Deus pediu, que Deus ordenou, que Deus em sonho falou, e assim por diante, que a inspiração divina, eles conseguem os votos da igreja toda para determinado candidato. Isso aqui é bastante grave, porque igreja com partido é voto de cabresto, é voto
é, pode contar o voto como 100% em favor de determinada pessoa porque o pastor mandou, porque o pastor aconselhou, e assim, ou se for o caso do padre. Na Igreja Católica é um pouco mais difícil, porque na Igreja Católica a Igreja tem uma política geral de não se misturar com partidos ou com eleições e assim por diante. Então já tem uma coordenação central e essa coordenação central não costuma fazer isso. Então é raro você ver um padre defendendo candidato A ou candidato B. Ele defende as causas sociais e assim por diante. E defender as causas não só é um direito, né, é uma obrigação até das pessoas que trabalham com religião defender as causas do povo, para que esse povo tenha uma vida um pouco mais facilitada. Então isso aqui faz parte da sociologia, isso aqui faz parte dos interesses das comunidades e assim por diante. Isso não é errado. Você defender que as causas sociais sejam melhores para a população e assim por diante. Então defender isso está certo e a maioria dos padres ou dos pastores que defendem as causas sociais, que defendem, por exemplo, uma melhor distribuição de renda, eles estão corretos. Outra coisa, outra polêmica bastante grande que a gente ouve falar por parte dessas fakes, desses partidos de direita que ficam espalhando fakes, é ideologia de gênero. Eu trabalhei e trabalho como professor há muito tempo. E eu posso dizer para vocês com toda certeza, em escola não existe isso. Não tem como existir ideologia de gênero por uma razão muito simples. O professor não tem essa autoridade para entrar na sala e ficar falando para os alunos o que eles devem ser, o que eles não devem ser. E é um território muito perigoso a pessoa falar sobre sexo em sala de aula, principalmente se não for dentro da matéria. Então só o professor de biologia pode falar e tem que tomar muito cuidado para não ser confundido, porque as crianças, os adolescentes, eles vão contar em casa aquilo que eles ouvem em sala de aula. E pode se tornar muito ruim para o professor. Os pais podem vir para cima do professor, querer explicações. Os pais podem se tornar até agressivos em relação a este professor ou a esta professora. Então, desta maneira, não tem como o professor ficar falando de ideologia de gênero. Ah, você vai escolher se você vai ser homem, vai ser mulher. Isso aqui não existe, isso é mentira. Os héteros, não é preciso nem falar, os rapazes, desde criança, eles já sabem que eles são homens, que eles não têm dúvida alguma. As moças sabem que são mulheres e não têm dúvida alguma em assumir o seu gênero. E com os homossexuais não é diferente. Os homossexuais homens, eles vão se considerar sempre homens. As homossexuais mulheres vão se considerar sempre mulheres. Então não existe essa polêmica. Isso aqui é uma direita totalmente torta, totalmente mentirosa, que fica inventando essa polêmica. Não há polêmica, não existe isso. Eu trabalho tantos anos como professor e eu não vi isso, não tive problema nenhum em relação a isso. De dizer que a ideologia de gênero está tomando conta, que a ideologia de gênero está sendo ensinada na sala. Não existe isso. Isso aqui é mentira, é uma mentira que põe o povo para ficar preocupado com uma coisa que não existe. E no caso dos homossexuais travestis, como é que funciona? Os homens travestis se consideram mulheres. As mulheres travestis se consideram homens. Então, portanto, não existe este negócio de ficar com nós mesmos, nós todos, nós. Não, isso aqui é patifaria por parte de quem inventou essa história. Não tem nenhuma crise de identidade, não existe isso. E fatos muito isolados, fatos muito raros, não devem ser levados em consideração, devem ser analisados à parte por pessoas especialistas no assunto. Então, se você gostou, você compartilhe, você curta, porque isso vai ajudar a gente bastante na divulgação dos nossos trabalhos. Muito obrigado.